com informações super importantes. Vamos conversar com o Jefferson Miola, jornalista. Seja muito bem-vindo, Miola, ao ICL Notícias. Um prazer falar contigo. Prazer é todo meu. Um abraço a vocês, um bom dia. Bom dia. Vamos lá, então. O site Opera Mundi revelou que o Exército negou em 2019 o uso do First Mile, desse software de espionagem usado pela chamada BIM paralela de Bolsonaro. Mas um levantamento que você fez, a gente falou ontem desse levantamento aqui com o Jorge Misael. Hoje o Rodrigo também falou, um levantamento importantíssimo, essa planilha que você fez, aponta que o programa é usado desde 2014 por órgãos públicos brasileiros, entre eles Exército e Aeronáutica. São verbas grandes, principalmente durante o governo Temer, né? Foram os 2 anos ali em que mais se usou esse software, e a gente vai pedir para trazer aqui esse levantamento que você fez e queria que você comentasse um pouco, porque só esse levantamento já seria um grande escândalo, não? Bom dia. Bom dia, mais uma vez. É verdade, né? Eu, inclusive, desde a publicação desse trabalho, foi um levantamento que eu fiz no Portal de Transparência, portanto, tratam-se de dados oficiais da execução orçamentária da União Federal, e cheguei a essas conclusões. E, a partir disso, eu comecei a ampliar um pouco a observação da forma como se comportam as contratações pelo Estado brasileiro em relação às tecnologias de espionagem e todos os investimentos na área da inteligência, e estou me deparando com uma situação que ela me traz mais perguntas do que respostas, né? E eu parto de uma hipótese para elaborar essas perguntas, não é, que é uma hipótese que talvez a gente esteja numa situação ainda mais duvidosa e preocupante do que a gente imagina que está hoje com essa situação, essas revelações da ABIN, a crise, a guerra corporativa entre a ABIN e a PF, não é? E um ataque, não é, de desmoralização da própria agência de inteligência brasileira. Eu acho que nós estamos diante de um fenômeno, que eu diria assim, depois a gente pode avançar nisso, que é um fenômeno de uma reconfiguração da comunidade de informações do Brasil nas bases do velho Sistema Nacional, Serviço Nacional de Informações da ditadura militar, né? Então eu faço esse primeiro registro e depois a gente até pode explorar. Segundo, esse levantamento que eu fiz, ele diz respeito à execução, às contratações feitas pelo governo brasileiro da empresa Cognite, que é a detentora desta tecnologia conhecida como First Mile. E me chamou muita atenção alguns aspectos. O primeiro, essas contratações elas começaram em 2014, ainda durante o período, o último ano do primeiro mandato da presidente Dilma, num valor de 2.600.000, e a partir de 2016 até 2018, o período compreendido do governo do usurpador Michel Temer, houve uma multiplicação em 23 vezes. Essas contratações feitas saltaram de 2.600.000 para 60 milhões de reais. E um dado que é muito relevante nisso é que essas contratações elas não foram feitas para as instituições que primordialmente têm a função de inteligência, e, portanto, é justificável o emprego dessas tecnologias, que seriam, no caso, a ABIN, ou então outros serviços de inteligência, não serviços de inteligência de Estado, como é o caso da ABIN, mas serviços de inteligência setoriais, que poderiam eventualmente necessitar disso, não é, desse tipo de dispositivo. Quem contratou mais foi o Exército Brasileiro e junto com o Comando da Aeronáutica, ela perfaz um total de 50 milhões de reais aproximadamente. Esses dados são dados, só eu observo, de uma única empresa, são dados nominais, e eles não refletem a totalidade dos pagamentos que foram feitos para essa empresa, porque são dados de acesso público. Existem outros dados que, dada a característica desse tipo de despesa sigilosa e sensível, eles não são disponíveis ao acesso público, somente para os órgãos de controle externo e para o Congresso Brasileiro, e alguns órgãos de controle interno também, e, portanto, esses dados não representam uma paisagem efetiva e total. E mais, existem outras empresas, também fornecedoras de serviços e tecnologias, não só israelenses, e também europeias e estadunidenses, que forneceram recursos, né, que forneceram, então, essas tecnologias para o governo brasileiro, mas primordialmente, né, quem está usando essas contratações e quem retém essas tecnologias, o maior contratante são as Forças Armadas e especialmente o Exército Brasileiro. Miola, a tela está aqui trazendo o tempo todo esse levantamento que você fez, que é da maior importância. Eu queria que a gente fosse para análise política, né? Aqui nós temos os números e os números revelam. Quem usou mais foi o Exército. Quem é que estava à frente do Exército e dessa operação de ocupação do Estado brasileiro no governo Temer? Etchegoyen, que depois sumiu, eu não sei por onde que ele anda, e o general Vilas Boas, que foi o general que fez o famoso tweet
impedindo o Lula de ser candidato em 2018. Então, chama muita atenção que nesse período eles tenham avançado. E aí, outra coisa que chama a atenção, despejaram mais de 120 milhões de reais numa empresa israelense. Isso chama também a nossa atenção, é alguma parceria estratégica. E aí não é da ABIN, como você bem destacou, é o Exército. O que isso significa para a gente? O que isso aponta? Porque senão a gente fica falando de ramagem de Bolsonaro e não chega nos donos do poder. Eu acho importante pontuar isso. Eu queria que você trouxesse essa avaliação política também do papel das Forças Armadas. O software de Israel, inclusive, só fazer um complemento do software de Israel com dados armazenados em Israel, né? Israel. Os dados ficam armazenados lá, não é um programa que você compra, instala no computador aqui e usa aqui localmente. Os dados ficam lá, o que ainda é pior, né? Inclusive isso é uma dificuldade que vão ter os órgãos de investigação. Apurações que a Polícia Federal vai fazer, vai encontrar alguma dificuldade, porque essas informações estão armazenadas em Israel e não no Brasil, como vocês comentam. Isso per si já é uma dificuldade, e revela, inclusive, algo muito nebuloso. Agora, eu acho que essa perspectiva que o Rodrigo traz, que eu passo a cada vez mais acentuar e me dedicar a uma análise, que eu acho que a gente tem que ver isto dentro de uma perspectiva histórica do último período. E, nesse sentido, identificar um ator central em todo esse processo que houve de desestabilização da nossa democracia, e de perturbação da ordem e constituição das condições para que houvesse a derrubada da presidente Dilma, a prisão do presidente Lula, para retirar do pleito eleitoral de 18 o principal competidor e virtual vitorioso daquela eleição, e assegurar, então, a eleição do candidato, que representava a chapa militar, que era o Bolsonaro com o Mourão. Eu falo isso porque a cronologia do que eu apurei aqui, ela coincide também com a cronologia, com a genealogia da candidatura do Bolsonaro. O Bolsonaro foi lançado em 2014 no pátio da AMAN, Academia Militar de Agulhas Negras, quando o comandante era o general Tomás Paiva. E, portanto, todo o processo, os generais Etchegóin e general Vilas Boas, que tu citasse, Rodrigo, eles foram nomeados respectivamente para o Estado-Maior do Estado Brasileiro, o Etchegóin, e o Vilas Boas para o comando do exército, pela presidente Dilma, e traíram a presidente Dilma e passaram a conspirar com o Temer para a perpetração do golpe, e depois eles assumiram no governo Temer. A primeira medida que toma o governo Temer, medida provisória, ela restitui, ela recria o GSI que a presidente Dilma tinha extinto em 2015, outubro de 2015, e recupera sob o controle dos militares a ABIN, vinculada então ao GSI. E esse é uma espécie de uma rampa de lançamento disto que eu digo, que nós estamos diante de uma situação que ela pode ser muito mais profunda e muito mais perturbadora disso que nós estamos vendo hoje, que é a configuração de um sistema brasileiro clandestino e ilegal de informações, que ela é muito maior do que isso que nós estamos revelando, desta relação ABIN, ou melhor, ABIN com o uso do First Mile, mas ela é muito maior a isso, porque o principal usuário dessa tecnologia, como eu falei, é o Exército Brasileiro, e não essas instituições de inteligência, e, portanto, perduram uma série de dúvidas em relação a isso. Eu acho que é fundamental aqui que haja, tanto de parte do Executivo, uma abordagem diferenciada em relação a esse assunto. É perigoso nós continuarmos assistindo passivamente essa guerra corporativa entre a BIM e a PF, vendo essa digladiação entre estamentos do Estado brasileiro, enquanto isto, os militares, que são os principais atores de todo esse processo, que tem um enorme interesse em reconstituir todo um sistema de espionagem que é típico de estados policialescos, ele continua sendo completamente imunizado, ele não é atingido em relação a isso. E mais, ontem eu li uma notícia de que o Exército se recusa a explicar por que adquire essa tecnologia e qual é a finalidade do uso da tecnologia. É compreensível que polícias militares, e é compreensível que a ABIN e a Polícia Federal possam usar essa tecnologia. A mim é muito difícil entender as razões para que o Exército Brasileiro e a Aeronáutica use isso, salvo numa hipótese, que é a hipótese de espionar os inimigos internos, e, portanto, isso é uma deformidade em relação ao que é a missão constitucional do Exército, que deveria ser exclusivamente voltado à defesa nacional e não se configurar como uma força de ocupação interna para a contenção dos conflitos sociais. Há uma outra associação que a gente tem que fazer do envolvimento dos militares, porque, por um lado, eles estão desde o processo de reconfiguração dessa comunidade de informações lá com o
Etiguoi, e antes do Etiguoi com ainda o general Belito em 2014, mas o Etiguoi é uma peça-chave nisso, passa pelo Augusto Heleno, a ABIN sempre vinculada aos militares, subordinada aos militares. O representante dessa empresa no Brasil é filho de um general, né, da empresa Cognite, é o Caio Santos Cruz, que é filho do general Carlos Alberto Santos Cruz. Há uma especulação de que, inclusive, a queda do general Santos Cruz em junho de 2019 se deveu a uma rivalidade que tinha entre o lobby que ele fazia a favor do programa que o filho dele vendia no Brasil e o programa que o Carlos Bolsonaro queria adquirir, que era o Pegasus, que é um programa muito mais agressivo e que ele, inclusive, consegue acessar os conteúdos dos telefones celulares, inclusive as conversas. E essa divergência que pode ter gerado isso. E, finalmente, um outro aspecto que ele não é secundário, mas que é esse investimento que o governo brasileiro fez durante o período dos militares com Bolsonaro, dessa relação prioritária com o Estado de Israel. Veja que o governo brasileiro teve em Israel, em Tel Aviv, como embaixador o general Gerson Menandro. Então nós precisamos saber o que esse general Gerson Menandro, que ficou, se eu não estou equivocado, de setembro ou outubro de 2021 até agora em janeiro de 2023, iniciou o governo do presidente Lula, ele foi afastado, mas o que esse general fez em Israel, levando em consideração este contexto todo que nós começamos a ver, que é um contexto de envolvimento de múltiplas dimensões entre a extrema-direita brasileira e o Estado de Israel, e o sionismo em particular, e o governo brasileiro com essa característica que eu considero como sendo um governo de recorte fascista militar, né, e o Estado de Israel, sobretudo vinculado à aquisição e compras, né, de tecnologias de espionagem, de monitoramento e vinculadas à indústria armamentista. Então eu acho que é uma situação, um roteiro, digamos assim, de terror, que ele precisaria ser expandido na sua lente e abarcar não só a Cognite, que é uma empresa, como eu falei para vocês, e os 127 milhões, que são valores nominais da época, não são valores atualizados, não representa a totalidade dos gastos da União Federal com isso, não é? Deve ter muitos mais, tem muitos valores ainda adicionais, e outras tantas empresas, sobretudo israelenses, mas não só israelenses, também estadunidenses e europeias. Não, é um roteiro importante, siga o dinheiro, né? Tem aquele velho lema. Então, a parceria da extrema-direita brasileira com a extrema-direita israelense passa pela questão religiosa, isso a gente já sabia, dos neopentecostais, passa pela questão política explícita do Bolsonaro com Netanyahu, mas passa também pela grana. E a grana, nesse caso, não é empresarial simplesmente, é empresarial do lado israelense e é militar do lado brasileiro. É isso que chama a atenção. O Miola oferece para a gente um roteiro de dinheiro e que traz para a gente esse roteiro que casa perfeitamente com a ascensão militar no poder no Brasil a partir do governo Temer, ocupando cargos importantes no governo do Temer, fazendo a intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro através do Braga Neto. Enfim, esses generais aí operaram vários setores, vários órgãos, mas operaram também uma parceria que despejou milhões de reais do contribuinte brasileiro no bolso de empresários israelenses. Olha, eu não acho que não é exagero dizer que isso aqui seria tema para uma CPI. A CPI da Cognite. A CPI do escândalo que é o Exército Brasileiro despejar tanto dinheiro e entregar as informações dos cidadãos brasileiros, telemáticas, as informações todas, lá na nuvem para os israelenses. É um negócio, assim, impressionante. Está o roteiro traçado, a gente está com o tempo aqui, viu, Miola? Mas te agradeço, acho que você explicou muito bem e foi muito importante esse levantamento que você fez. Da minha parte, eu queria agradecer, Vivi. Não, a gente também agradece, realmente é um escândalo. Muito obrigada e a gente vai seguir acompanhando. Em nova oportunidade, por favor, volte. É isso. Muito obrigado. Um abraço, bom dia, bom trabalho para vocês. Obrigado.